Então, eu sou a Evelyn Araripe, eu sou educomunicadora da Viração. Eu sou formada em jornalismo, mas me especializei em educação ambiental. Eu cheguei na Viração em abril de 2011, exatamente na época que a Viração decidiu que queria mobilizar os adolescentes e jovens para fazer a cobertura da Rio+20. Na época a ideia era os jovens que já participam da Viração, que já contribuem com a revista, que já contribuem com o site da Agência Jovem de Notícias. E aí, como eu já tinha uma experiência tanto em comunicação quanto na área ambiental, a ideia era que eu conseguisse unir essas duas temáticas, né, para conseguir trabalhar esse tema com os adolescentes e jovens. E aí, no meio desse caminho, né, que surgiu a campanha Rio Mais Você, que foi uma campanha que nasceu de uma mobilização da própria Organização das Nações Unidas, de reunir a juventude nos 5 continentes do mundo, para que eles propusessem, dessem propostas de como a juventude poderia estar participando de alguma maneira expressiva da Rio+20. Na América Latina, esse encontro foi na cidade de Córdoba, na Argentina, reuniu 40 jovens, né, de todos os países da América Latina, foram jovens convidados, selecionados a dedo, né, por algumas pessoas que já tinham alguma relação com a ONU. E nesse encontro nasceu a campanha Rio Mais Voz, né, que em português se chama de Rio Mais Você, que era uma campanha com uma proposta de envolver a juventude, né, na Rio+20, não necessariamente levar a juventude em peso, em massa para o Rio de Janeiro, mas garantir que os jovens eles entendessem o que estava acontecendo, o que seria esse momento, né? A Rio+20 foi a maior conferência de meio ambiente da história da ONU, então deles entenderem o que significava, o que estava se passando, entender que a Rio+20 era muito maior do que o Rio de Janeiro, que ela poderia ter impacto na vida e no dia a dia de todas essas pessoas, em especial os jovens. Desse encontro que nasceu a campanha, os jovens saíram com o compromisso de indicar organizações ou movimentos sociais que fossem pontos focais. Esses pontos focais assumiam um compromisso de mobilizar os jovens, então eles já precisavam ter alguma relação com a juventude no seu país, de mobilizar os jovens para que eles ficassem a par e se envolvessem de alguma maneira com as temáticas, né, da Rio+20. E o acordo combinado era que o dia 22 de abril seria o dia que todos esses jovens que foram mobilizados, envolvidos, fizessem uma ação em suas cidades. O Brasil ficou para trás, né, nessa corrida, né? Os jovens voltaram para suas cidades, já nomearam pontos focais, já começaram a se mobilizar, enfim, se planejar para o 22 de abril. E o Brasil ainda estava um pouco devagar, porque a juventude no Brasil é muito vista como uma juventude que trabalha mais com questões políticas, às vezes até questões partidárias, então tem sempre um certo receio de se trabalhar com a juventude no Brasil. Mas alguns desses jovens que foram para Córdoba conheciam a Viração, conheciam o trabalho da Viração, né, em mobilizar a juventude através da educomunicação, né, para produzir conteúdo, seja para revista, seja para agência jovem, ou seja, também nesse papel de multiplicadores do conhecimento através da educomunicação nas suas comunidades. E aí eles convidaram a gente, entraram em contato e falaram, olha, está acontecendo essa campanha, né, a gente está com muita dificuldade de mobilizar ela no Brasil, o que era uma grande vergonha, né, porque o Brasil era o país sede da Rio+20, como que pode, né, uma campanha dessa proporção não está caminhando no Brasil. Então, a Viração assumiu, abraçou a ideia, a gente entendeu que era uma grande oportunidade da gente conseguir envolver jovens de outros países, né, na nossa cobertura da Rio+20, e uma oportunidade da gente também começar a trabalhar educomunicação ou falar de educomunicação para jovens de outros países. Isso era a América Latina, só que desses jovens que se reuniram nos continentes, um jovem de cada continente foi nomeado para ir para Nova York apresentar o que aconteceu no encontro no seu continente. Né? Então, o jovem que foi para Nova York foi o Alfredo, que é de Córdoba, e ele apresentou, né, o nascimento da campanha, né, a Rio Mais Você, para jovens do mundo inteiro em Nova York. E aí chegou-se à conclusão de que a América Latina foi o único continente que saiu desse encontro com algo efetivo, com uma ação efetiva. E por causa disso, a partir daí, todos os outros continentes aderiram à campanha, que era Rio Mais Voz, no Brasil Rio Mais Você, e virou Rio Plus You.
né, em inglês. Então, isso jovens de outros países também aderiram à campanha, né, a Rio Mais Você saiu muito mais fortalecida lá de Nova York, e a Viração aqui no Brasil enquanto ponto focal, então conseguiu também expandir a sua rede, né, de contatos de jovens que trabalhavam na área ambiental e alguns inclusive que usavam também a questão dos meios de comunicação, né, para trabalhar as temáticas ambientais, mas às vezes nem chamavam isso de educomunicação, davam algum outro tipo de nome. E aí, a partir disso, a gente começou, então, a nossa mobilização para estarmos juntos, né, o maior número de adolescentes e jovens possíveis na Rio Mais Você. Né, a Viração, dentro dessa rede que se formou, apresentou a proposta, o trabalho da Agência Jovem de Notícias, que é essa proposta de fazer as coberturas colaborativas, feitas por adolescentes e jovens para adolescentes e jovens, né, de garantir o olhar, a perspectiva do adolescente e jovem em cima de determinado assunto. E o pessoal adorou, entendeu que essa era a melhor maneira de todo mundo estar junto, que talvez a educomunicação fosse o lugar comum, né, de todo mundo. Então a gente tinha jovens que vinham de comunidades, da experiência, né, de mobilização comunitária, a gente tinha jovens que vinham da área ambiental, de experiências, né, numa coisa mais técnica até da área ambiental, e a gente tinha os jovens que tinham uma experiência mais com a educomunicação, mas todo mundo entendeu que a educomunicação era o espaço onde cada um com seus conhecimentos, cada um com suas realidades poderiam se encontrar. E aí a gente propôs isso, conseguimos, né, chegar até o Rio de Janeiro com 120 adolescentes e jovens de 18 países, de 12 estados do Brasil, além do Distrito Federal. E ficamos lá 2 semanas, a gente chegou com alguns dias de antecedência, a gente conseguiu montar uma formação que era muito interessante, porque a gente tinha jovens que tinha como primeira língua, né, o português, o inglês, o italiano, o francês, o espanhol, e aí a gente falava, como que a gente vai fazer isso? A gente não tinha condição de contratar tradutores, nada, e a gente foi se virando, cada um traduzindo o que entendia, como entendia, né, e o mais engraçado da comunicação é isso, né, pra gente comunicação é isso, às vezes os jovens, sem saber falar o mesmo idioma, eles conseguiam se comunicar, eles conseguiam se entender, e conseguiram fazer uma cobertura colaborativa juntos, né? 120 adolescentes e jovens juntos. As reuniões de pautas eram engraçadíssimas, porque cada um propunha no seu idioma e quem conseguisse traduzia para o inglês ou para o italiano. Então era muito engraçado que a gente tinha, né, que todo momento parar uma proposta de pauta para tentar traduzir, para os outros também interagirem. Mas foi uma grande experiência para a gente, né, tanto enquanto cobertura, quanto em experiência internacional, quanto em interação dos jovens, né, esses processos orgânicos que aconteceram durante a cobertura. Né, a gente conseguiu garantir, né, que os adolescentes e jovens estivessem presentes tanto no processo oficial da Rio Mais 20, da conferência, quanto na Cúpula dos Povos, quanto nas atividades paralelas que aconteciam no Rio de Janeiro, como o encontro que o MEC fez, né, sobre educação ambiental, o Fórum de Empreendedorismo Social na Nova Economia, até eles irem para as periferias, né, vários grupos de jovens foram para a Favela da Maré, para a Rocinha, para o Complexo do Alemão, conhecer a realidade desses jovens, né, dos jovens que viviam lá e de que maneira a Rio Mais 20 estava impactando na vida deles ou não impactando, de que maneira eles conheciam, as pessoas dessas comunidades conheciam a Rio Mais 20, alguns nem sabiam o que era, outros sabiam, mas como que era o envolvimento, né, das comunidades do Rio de Janeiro com a Conferência das Nações Unidas. Então foi uma experiência riquíssima, assim, para todos eles. Foram 2 semanas, ao todo eles produziram cerca de 500 conteúdos, entre reportagens, vídeos, áudios, fotos, jornal mural, fanzine. Eles fizeram intervenções, então na marcha mundial que teve da Rio Mais 20, eles escolheram fazer uma intervenção com cartazes, eles que produziram os cartazes, saiu todo mundo junto, né, na marcha. Então foi a experiência, e foi muito legal que as ideias, tudo partia deles, né? Nós, os educomunicadores, o nosso papel era facilitar ao máximo o processo para eles, né? Garantir que eles conseguissem, né, produzir o que eles queriam. Então a gente estava lá mais como um facilitador. E foi muito bom vê-los voltando para suas casas, mas mantendo alguma relação com a educomunicação, né? Alguns têm uma jovem, por exemplo, da Argentina, que ela era designer,
E aí, quando ela voltou, hoje ela escreve para um jornal local da cidade dela sobre o meio ambiente. Ela ganhou uma coluna no jornal, que é ela que escreve. Né? Outros jovens também têm experiências, né, de manter blogs, e, enfim, as próprias redes sociais, e de dar alguma continuidade para o que eles aprenderam. Alguns até resolveram usar a comunicação para continuar assim, seus caminhos nas faculdades, quem estava em faculdade. Enfim, foi como se abrisse um leque para eles, né, de possibilidades que a educomunicação pode trazer. E foi muito legal e além dos contatos, né, que não, a gente construiu ali uma família de 120 pessoas que conviveram juntas por 2 semanas e esses laços ficaram e ficou a ideia da gente manter, né, um núcleo de jovens educomunicadores ambientais que acompanham as pautas relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade, porque quer queira que não, são decisões, né, conferências como a Rio+20, são espaços onde são tomadas decisões que vão interferir diretamente na vida, né, e no futuro desses adolescentes e jovens. Então, eles têm que ser atores participantes disso, né, eles têm que fazer parte disso, porque eles vão ser talvez um dos principais impactados dessas decisões, e a gente entendeu que a educomunicação talvez é o melhor caminho para eles participarem desse processo.